Oi pessoal, como estão vocês? Mais um vídeo para a gente se colocar a pensar. Como sempre, esse é o objetivo desse canal. Nós pararmos, analisarmos e ver o que é correto a ser feito. Se bem que, como eu falei para vocês na abertura do canal, eu vou falar sobre vários assuntos. Tem alguns assuntos que são chatos de falar, mas como a gente é apegado a pensar, então assistindo o canal Voo da Coruja, por sinal um canal muito bom, né, com o Hafner, e vendo também, né, sobre essa questão religiosa que está acontecendo hoje, né? Tem aí o Francisco Evangelista, tem a senhora Nadir, que tem uma religião bem forte, né? Peculiar, vamos falar desse jeito. Então, assistindo, ele teve uma live com o Hafner ontem, antes de ontem, e eu assisti essa live e foi daí que eu tive esse pensamento hoje de fazer esse vídeo falando sobre esse assunto. A nossa religião, ela é extremamente conturbada. E é difícil de falar isso com as pessoas. É muito complicado ensinar as pessoas que já vêm de outras gerações com o mesmo pensamento sendo passado de pai para filho, de avô para pai, do pai. É muito difícil desconstruir esse tipo de tradição, né, religiosa. E como todo mundo sempre diz, né, até o ditado popular, né, política, futebol não se discute. No fundo, as pessoas querem dizer que cada um tem seu gosto, cada um faz o que quer. Não é que esteja errado. A gente pode tirar isso aí para um time de futebol. Tem pessoas que gostam do Corinthians, tem pessoas que gostam do Flamengo. É porque o Flamengo ou o Corinthians está errado ou está certo? Não. Porque a pessoa gosta, se identificou com o jeito, com a forma, com a história daquele time e passou a torcer para ele. Então não vai adiantar muito você dizer, o time é fraco, o time é ruim. Não vai construir, não vai edificar. E do mesmo modo, na política, você vota, né, principalmente o brasileiro, ele vota mais pelo cara ser carismático, pela fala dele, né, às vezes até pela aparência, né, pelos ideais, né, que ele prega nos seus discursos. Então as pessoas não se identificam com isso e vai e volta naquela pessoa. Mas o que ela sabe sobre o assunto, a política, ela tem a profundidade do que ela entende de todos os problemas que implicam na política, né? Como a segurança pública, educação, saúde, que são os 3 temas principais de quando um político vai fazer a sua campanha. Ela não tem profundidade, ela não sabe quais são os mecanismos, em que se deve mexer, o que se deve colocar, o que se deve tirar. Ela tem uma ideia superficial. Essas pessoas são despreparadas e tanto é que a gente teve aí um governo que fez, né, em 16 anos o Brasil praticamente quebrar, né? Roubos, mensalão. O problema mais era arrecadar dinheiro, né? Compra de destilaria que não deu dinheiro no exterior, uma série de coisas. O assunto do vídeo hoje não é política. Eu estou fazendo só um comparativo, né, com essas duas coisas. Não dá para discutir. Mas também a gente não pode deixar de tentar colocar
aquilo que Jesus Cristo deixou para nós, que foi o conhecimento. Através do conhecimento é que nós podemos seguir a Ele. Aí alguém pode se perguntar, mas como assim, Jota? Ora, isso aqui, a Bíblia Sagrada, não é nada mais nada menos que um manual. Um manual para a gente conseguir viver nesse mundo que, naturalmente, não é governado por Deus. Mas alguém também pode se perguntar, poxa, não é governado por Deus? É, claro que não. Se fosse governado por Deus, não existia tanta desigualdade. Não existiria fome, não existiria pestilência, não existia nada de ruim, porque era governado por Deus. Seria governado por Deus. Então é uma questão de lógica. Isso aqui não é governado. E a própria Bíblia diz, né, que o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. Quem é o iníquo? Satanás? Que seja uma entidade, um ser com mais inteligência que pendeu para o mal, concordo que seja dessa forma. Mas o próprio Jesus, que foi enviado pelo Pai dele, no versículo de Mateus, vou ler aqui para vocês, o versículo de Mateus, capítulo 7, versículo... Aliás, Mateus, capítulo 28, o versículo do 18 ao 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos ordenei. E saibam que estou convosco até o fim do sistema de coisas. Ora, não sei se vocês observaram que eu dei uma ênfase bem forte quando ele disse assim: ensinando-as a observar. O que é observar? Quando uma pessoa está aprendendo alguma coisa, a gente está na escola, aprendendo sobre uma matéria, alguma coisa, para a gente entender aquela matéria que o professor está falando, a gente tem que ficar observando. A gente não pode tirar nossa atenção, senão a gente não aprende a matéria. E Cristo disse isso de uma maneira bem singela. Ele disse: ide, portanto, e fazer discípulos de pessoas de todas as nações. Ele não disse que só era das nações de Israel, ou da nação de Israel, né, que era o povo escolhido daquela época. Ele disse de todas as nações, ensinando-as a observar tudo o que vos ensinei. E eis que estou convosco até a terminação do sistema de coisas, assim como eu li para vocês agora. Ora, ensinar de onde? Da onde a gente vai tirar o conhecimento? Visto que Cristo disse que ide, portanto, e ensinar a observar. Por uma questão de lógica. Não é para a gente tirar daqui? O conhecimento, o ensino não vai vir daqui? Aqui não é o manual de sobrevivência? Não é um manual para a gente poder se achegar a Deus? Ok. Então, é irrefutável que a gente tem que estudar a Bíblia. Eu estava observando no vídeo, se vocês quiserem depois ver, eu no Voo da Coruja com Hafner, canal muito bom. E a pastora Nadir, né? A senhora Nadir, assim, ela se auto-intitulou uma pastora, né? Assim como esse cidadão Francisco, evangelista, se intitulou também evangelista, também não sei, não compreendo como é essa logística. Eles não têm entendimento das coisas, fala do que ouve. Não existe profundidade.
Hafner teve alguns momentos que ele perguntou ao Francisco quem foi que escreveu determinado livro. Se eu não me engano, na live foi o livro de Eclesiastes. E ele não soube responder. Mas a resposta que ele deu foi interessante. Não precisa saber. Não precisa saber quem escreveu o livro. Mas eu também tive, na minha trajetória de vida, exemplos que foram bem parecidos com o que esse cidadão falou para o Hafner na live. Alguém um dia já chegou para mim, a gente estava em uma conversação religiosa, e depois de debatermos bastante em vários temas da Bíblia, temas que digo, se a gente vai para o céu, se existe inferno, se existe trindade, o que é o Espírito, são as perguntas primárias para a gente poder entender a Deus. Qual é o propósito de Deus? Então, depois de um certo tempo debatendo sobre isso, alguém chegou e disse: não precisa estudar a Bíblia, não precisa estar lendo tanto a Bíblia. A gente não tem necessidade disso. É pela graça de Deus. Salvação é pela graça de Deus. Não precisa estudar a Bíblia. Quem estuda muito a Bíblia, eu não consigo entender um pensamento como esse. Não foi uma ou duas pessoas, não. Foram várias pessoas que conversaram comigo sobre esse assunto no decorrer do tempo. E eu fico me perguntando, se não é para estudar a Bíblia, para saber o que é que tem na Bíblia, para a gente poder entender o que é que Deus requer de nós, a gente aprende como? Meus familiares, eu fui criado, eu não vou falar aqui sobre religião, tá, pessoal? Não vou falar nenhum tipo de denominação aqui. Não vejo necessidade. Mas, na minha família, eu fui criado em igrejas que eram extremamente tradicionais. E quando eu ia para os cultos, eu era novinho, eu era pequeno. E o cidadão chegava lá na frente, fazia assim: ô, meus irmãos, isso aqui, Deus é muito bom, Deus maravilhoso, glória a Deus. Vou abrir aqui para ver o que é que Deus vai falar para nós. Guiado pelo Espírito Santo. E tal. Deus está falando contigo assim. Isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás. Foram cerca de 40 homens que escreveram isso aqui. Em época diferente, em culturas diferentes. A nossa cultura é ocidental. Isso aqui foi escrito lá no Israel antigo, nas terras da antiga Mesopotâmia. Então, eu não vejo sentido de comparar a nossa cultura daqui ocidental com a cultura de lá. Você tem cantos aqui na Bíblia que um homem pode ter mais de uma mulher. Lá no Oriente Médio, pode sim casar até com 4 mulheres, se eu não me engano, contanto que você sustente as 4. Se você não sustentar uma delas, você tem um castigo. É a cultura de lá. E isso aqui foi escrito por homens, inspirados por Deus? Claro que sim, mas dentro dos costumes deles. Por isso que Cristo veio, para poder fazer uma junção de todos os costumes e todos terem direito de salvação. Até ali, o Velho Testamento é a lei mosaica que está sendo pregada ali. Não tem nada a ver com nós, os gentios, que somos ali, né, de Efésios para frente, né, o Novo Testamento. Então você não pode fazer comparativos. E a Bíblia também diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar e endireitar as coisas,
Está escrito. Toda a Escritura. E muitas vezes alguns evangélicos se apegam a isso. Se pegam esse versículo e quer fazer uma coisa só. Mas não é assim. A Bíblia ela é histórica, ela é geográfica, ela é metafórica. Então, para você entender e começar a colocar os pontos, encaixar os pontos, você tem que estudá-la. Não adianta você pegar e ler um versículo da Bíblia aleatório e dizer que é aquilo. Aí se você fizer isso, você vai acreditar que anjo desce, que a pessoa pode falar em línguas estranhas, porque em Pentecostes de 33 era comum, isso aí aconteceu. Mas aconteceu por um motivo. E os irmãos daquela época da igreja primitiva, que não existia ainda denominações de religião, o Espírito Santo de Cristo, de Deus, foi derramado num grupo para que eles pudessem dialogar em outras línguas sem precisar eles aprenderem, sem ter professor, porque precisava daquilo naquele momento. Exemplo, se eu sou brasileiro, nunca estudei inglês, mas ali naquele momento Deus tinha me dado o dom de falar inglês fluentemente, sem eu nunca ter aprendido. Ele deu esse dom para um grupo de irmãos. É só ler. É só ler. Não é chegar lá no versículo que tem o versículo dizendo que o dom de línguas é maravilhoso, tudo mais. Tem, eu sei que tem. Mas lê a história para entender o porquê que isso aconteceu, por que Deus deu esse dom. É só ler a Bíblia. Aí lá na Bíblia também fala que os anjos, alguns anjos, que anjo significa mensageiro, trazendo uma mensagem. Hoje não precisa mais porque Cristo veio e Ele deu toda a autonomia através do sangue dele, da morte dele, para que nós podemos ter a salvação. Então não tem necessidade de mensageiro vir mais. É só ler Novo Testamento. O que foi que Cristo disse sobre isso? Não pegue o versículo isolado, porque um irmão chegou lá na frente e abriu o coelhinho fechado e disse que era aquilo. Não se bitole a isso. Estude, leia. E também não pegue e comece a ler a Bíblia de Gênesis e vá lá para Apocalipse, que também você não vai entender nada. Foram livros, cada um dentro da sua época, cada um para uma pessoa, cada um dentro de um assunto. Então, quando eu vejo isso, eu vejo como nós estamos nos degradando, mentalmente nos degradando, por causa de ensinamentos errados de pessoas como essa. É muito bonito de ver e é gostoso de sentir, né? O cara tá lá, você pode ver que a ênfase que o cara tá dando, glória a Deus, tal, aquele negócio todinho, tal. Existe uma aura naquele ambiente que vai confortar seu coração. Eu sei disso. Isso é comportamento humano. A ênfase da voz, ela cria algumas reações no nosso corpo que levam a nossa mente a um êxtase. Quer um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo disso mais ou menos. Não tem nada a ver com o assunto. Me desculpem o exemplo que eu vou dar. Não vai casar bem. Mas é a única coisa que vem na minha mente aqui agora para mim poder explicar isso. No sexo. Se você está ali. Não vou falar de um homem com uma esposa, tá? Vou falar no sexo. O sexo entre duas pessoas desconhecidas. O que acontece? Está errado? Ok. Mas se acontecer, eu acredito que a maioria dos jovens vai saber do que é que eu estou falando. As pessoas mais velhas, quando foram jovens, vai saber, eu não estou com hipocrisia. A gente sabe. Você pega uma mulher bonita,
conseguiu conquistar uma mulher bonita e vai, né, fazer sexo com ela. Mas aquela mulher bonita, ela é lá parada, morta. Parece que você está fazendo amor com uma múmia. Ela não diz nada, parece que você não sente tesão naquilo. Mas há uma outra mulher, mais fraquinha, uma coisinha, que não é tão bonita, mas que ela tem um gemido bonito, um jeito, um toque bonito, um jeito de olhar bonito. Aquilo não aguça você e você tem mais prazer. Veja a comparação. Isso é humano. Nós somos humanos. É assim que nós funcionamos. Não adianta querer refutar isso. Então, se você está num ambiente, se você vai para uma igreja, esquece agora o exemplo que eu dei, que foi esdrúxulo, né? Um exemplo do sexo aqui. Mas eu estou falando da questão humana. Por favor, me entendam, a questão humana. Então, o que vai acontecer? Se você for para um ambiente que ele vai estar lá, não, o pastor, o padre, seja lá quem for, e estiver lá explanando, ensinando, é assim e tal, daqui a pouco está todo mundo assim na plateia. E muitos vão sair. Mas se chegar lá na frente e começar com aquela ênfase, aquela coisa, vamos irmãos, glória a Deus, tem um anjo ali, estou vendo um anjo. Aí o outro já olha para trás que nem viu o anjo, mas está vendo também. Aí começa, então, aquilo ali começa a empolgar as pessoas, ela vai se enchendo de uma alegria. Ela vai vir para o outro culto. Ali foi bom demais, eu vi a presença de Deus, o fogo de Deus estava lá. Homem, pelo amor de Deus, não foi ensinado nada para você. Foi uma questão humana. E para isso você tem que entender o que é ser humano, o que é psicologia, o que é... Entender um pouco, não precisa ser um expert não. Entender um pouco. O que é psicologia? O que é uma parábola? O que é uma metáfora? Porque senão vai ser só emoção. Você não vai aprender. Por que foi que o livro de Salmo foi escrito? Onde foi? Quem foi? O próprio livro de Eclesiastes, quem foi? Por que foi? Aonde foi? Deus não castiga ninguém por indagar por isso não. Como é que pessoas dizem que não tem necessidade de ler a Bíblia? De estudar sobre a Bíblia? Aí esse cidadão aqui, na maior asneira do mundo, foi falar de Nimrod, que não tinha nada a ver com o assunto. Não é porque a história da Torre de Babel é uma história muito bonita, né? História bem... Mas tem muita história na Bíblia que é um exemplo para você não fazer. Um exemplo para você não fazer. A grande maioria são histórias, exemplos. Feito a gente dar exemplo assim para um filho. Eu sou motociclista. Sou motociclista de longa data. E se meu filho for aprender comigo a andar de moto, pilotar moto, eu vou passar para ele todas as experiências que eu tive. Principalmente as experiências ruins. Para que ele não falhe. Ele vai falhar? Vai. Porque é experiência. Eu não posso não fazer mais porque eu já passei pelas experiências de andar em alta velocidade, de colocar minha vida em risco várias vezes. Eu vou dizer para ele, filho, não faça porque se você fizer, aconteceu com seu pai, assim, assado. Minha história está errada? Não. Eu morri? Não, eu estou falando com vocês aqui, não é um espírito. Mas eu tenho que passar para o meu filho o que é melhor. E aquilo ali vai fazer ele aprender na vida, até que ele fique com a mesma experiência que eu, com mais ou menos idade do que eu. Deus abençoando que ele nunca passe por isso. E assim é a vida, e assim é a Bíblia, e assim é Deus. Ele nos ensina. Para com essa coisa de estar dizendo que existe um negócio com o inferno de fogo, um satanás lá. O cidadão aqui diz que lá no inferno tem um trono que o satanás fica sentado lá e tem prisão. Meu amigo, pelo amor de Deus, use uma questão de lógica.
Tem sim escrito na Bíblia que o próprio iníquo queimará no fogo do inferno. Eu não vou ler o versículo para vocês aqui, mas se vocês quiserem, coloca aí depois no comentário. Eu posso dizer para vocês aqui qual é o versículo. Está lá escrito, ó, bem direitinho. E o próprio iníquo queimará no fogo do inferno. Poxa, como não acreditar? Está escrito na Bíblia. Tem inferno sim. Glória a Deus. Ó, para. Primeiro, que a Bíblia foi escrita em outras línguas. Hebraico, aramaico, grego. Se você for pesquisar a palavra inferno, na linguagem deles, daquela época, inferno significa sepultura. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, do pó vieste ao pó voltarás. Vocês sabem que o corpo da gente é feito de terra? Como assim, Jota? É, feito de terra. Cálcio, ferro, fósforo, manganês é encontrado aonde? Não é no nosso corpo? Se você não comer ferro, você não fica anêmico? O ferro é encontrado aonde? No feijão? Ora, preste atenção no que a Bíblia falou, do pó vieste ao pó voltarás. E veja também outro versículo da Bíblia que diz, e Deus pegou do pó do solo e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Meu Deus do céu, aprendam. É uma questão de entendimento e de lógica, de você querer aprender. Do pó vieste ao pó voltarás. Pó do solo e soprou nas narinas. Nosso corpo é feito disso, é feito de minerais. Por isso que a gente, quando morre, volta para a terra. E vocês analisem mais uma coisa. Vocês já prestaram atenção que a terra do cemitério, ela é mais fértil? Que as frutas que dão dentro do cemitério é mais bonita, mais doce, mais viçosa. Sabe por quê? Porque a terra está muito fértil. Lá tem tudo que foram enterrados cadáveres. Então aquilo ali se tornou adubo. Ferro, cálcio, manganês, tudo que a planta precisa para poder crescer viçosa e bonita. Questão de lógica. Deus nos deu inteligência e nos deu a lógica. Deus, ele é lógico. Deus não é esse ser aleatório. Se Deus não fosse lógica, não existia 400 milhões de quilômetros do Sol para a Lua. E automaticamente 400 mil quilômetros da Lua para a Terra. Por isso que existe eclipse. É por isso que a gente tem as marés através do controle que a Lua tem, que exerce a força magnética sobre a Terra. Por isso que existem as marés. Se não existissem as marés, não existia vida nos oceanos. Ah, você é um cientista apegado à ciência. Não é pela graça. Foi Deus que fez. Como é que eu não estou apegado às coisas dele? Foi Deus que fez a lei da gravidade, a inércia, a matemática. Foi ele que criou. Ou você acha que a distância do Sol para a Lua, da Lua para a Terra, isso não é matemática? 400 mil quilômetros de um para o outro, sem errar. Será que isso não é Deus? E será que você saber a ciência, você não sabe que isso é Deus? E você adora Ele por isso? Porque Ele é um ser supremo. O dono do ouro e da prata. O ser que te fez, por isso Ele é teu Deus. Por isso a própria Bíblia diz, ama teu Deus sobre todas as coisas, até sobre você mesmo. Mas vamos parar com essa idiotice de trazer a adoração para nós. Porque irmão fulano, ele viu um anjo, tal, esse cara é iluminado, bora escutar ele agora. Esse cara fala um monte de besteira e você engole. Não existe isso, todos nós somos falhos. Estude para entender o que é que a Bíblia está lhe falando. E se você tiver humildade, assim como os fariseus não tiveram, porque eles estavam na lei. Vê que coisa interessante. Para o vídeo não ficar muito comprido. Mas vê que coisa interessante.
Quando Cristo chegou, qual foi o maior problema que teve? Existia a lei mosaica. Cristo disse que não era para fazer mais aquilo. Mas ele disse, não, é lei mosaica, era Moisés, a gente, é o povo, é tal, ficou lá. Até que mataram Jesus Cristo. Porque eles não queriam perder o poder. E não queriam abrir a mente. Você quer dizer que eu que sou letrado, top de linha? Mas eles entenderam. Eles chamavam o Cristo de grande mestre. Mas eles foram arrogantes e não quiseram acreditar. Assim como esse rapaz aqui, Dona Nadir, não quer. Ah, porque eu sou analfabeto. Então é tudo por Cristo, fala em mim. Homem, tu não está vendo que Deus não vai querer estar numa palhaçada dessa? Você não está vendo que você está desrespeitando Deus numa palhaçada dessa? Aí chega aqui, rapaz, num negócio esquisito, um tal de um canta-labachúria, pelo amor de Deus, que papelão! Um senhorzinho, uma senhorinha dessa, rapaz, vem tomar conta da família deles. Poxa, quer adorar Deus? Vai estudar mesmo? Vai. O Hafner ofereceu para ele um estudo bíblico. Ele disse, não preciso de estudo bíblico, porque Deus está falando em mim. Mas tenha vergonha, rapaz. Aí quer dizer que Deus fala em tu. Aí aquelas crianças que morrem na África de fome, aquelas pessoas que morrem em desastre de avião, 300 pessoas caem no avião, morre todo mundo. Ali Deus não ajudou ninguém. Aí fala em tu. Aí pega tu, leva voando, feito que tu falou aí, esquisito. Que tu saiu voando. Não foi em sonho. Porque Daniel sonhou na Bíblia. Você pode ver que Daniel sonhava na Bíblia. Ah, que santa paciência, tu está se comparando com Daniel? E não existia ainda Cristo ainda que veio para nos salvar pela graça. Por isso que Deus dava essa oportunidade para homens, os profetas. Mas acabou com a vinda de Cristo. Cristo é a única saída para nós. A única. Por isso que não existe mais profeta. Os profetas vinham para isso. Para dizer uma coisa que ia acontecer. E geralmente as profecias eram coletivas. Não eram essas profecias, desculpem que eu não tenho paciência, mas essas profecias de bosta. Que o cara chega para o cara e diz, não vá por ali, meu irmão, que Deus falou no meu coração agora, pediu para falar para você, irmão, que não sai de casa amanhã. Ou chega numa irmãzinha e faz, irmãzinha, Deus acabou de me dizer que vai vir um rapaz muito bom na sua vida e que vai lhe fazer muito feliz e você vai conhecer um. Tenha vergonha mesmo, você está vendo que Deus não vai estar se metendo com esse tipo de coisa. E às vezes a coitada da irmã até casa com um desgramado de dentro da igreja mesmo, e a vida vira um inferno. Era bom que o camarada que foi lá dar a profecia dissesse, eita, errei, né, na profecia. Mas nem isso o safado diz. Porque quando a profecia dá errado, ele chega assim, foi porque você teve pouca fé. Você não se curou porque você teve pouca fé. De todo jeito dá errado, aliás, dá certo, é para eles. Se acontecer, o mérito é deles. Se não acontecer, porque tu teve pouca fé. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento. Falta de estudar isso aqui, ó. Que o próprio Cristo disse. Que chegou algumas pessoas perto de Cristo. Lê a Bíblia direitinho. Chegaram para ele e disseram assim, Senhor, não faço grandes obras em teu nome? Não fazemos curas milagrosas em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E o que foi que Cristo disse a ele? Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Aí esses palhaços acham que está certo o que eles estão fazendo. Dizendo que é profeta. Dizendo que é apóstolo. Deviam se envergonhar disso. Esse é meu sentimento sobre esse vídeo, essa live, ou esse show de horrores. E para o Hafner, eu dou um parabéns pela paciência, mas também digo uma coisa, como Cristo mesmo disse, não adianta ficar jogando pérola para porco. O porco não sabe o valor da pérola.
ele vai tratar ela como lama, como carniça. Essas pessoas que fizeram isso, Sanadias, Francisco, eles têm que pedir a Deus para ter humildade e começar a aprender as verdadeiras coisas que existem na Bíblia. Porque essas sim, essas salvam. Porque, como Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Cristo disse isso. Não é considerando Cristo como Deus. Não é isso que ele fez. Ele quis dizer que se você seguir os passos dele, fazer o que ele fez, ser obediente a Deus, ter Deus no coração primeiramente, se você fizer isso igual a ele, você vai chegar a Deus. É uma questão de lógica. No próximo vídeo ou em outro vídeo, a gente vai, se vocês quiserem me indagar em alguma pergunta, um porquê de alguma coisa, né? Terminando um pouco aqui do raciocínio do inferno, que eu acabei entrando em outro assunto. Se nós somos pó e ao pó voltaremos, e Deus é justiça e é amor, porque veja só, Deus não tem amor, ele é amor. Eu me recuso a acreditar em um Deus que criou um lugar de tormento eterno, como a religião nos ensina desde pequenininho. Me recuso. Depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu me recuso a acreditar num Deus assim. Porque, vamos pegar uma lógica de novo. Eu tenho 40 anos. Eu, JJ. 42, vai. Se eu tivesse feito muita coisa ruim, agora destruído mesmo, sabe? Beber, fumar, fazendo a bagaceira toda. Só pecando. Aí chega o dia do julgamento. Eu com Deus. Aí Deus disse, JJ, tu pecou demais, tu foi menino ruim, tu vai pro inferno. Que justiça divina é essa que eu vou queimar eternamente, sofrer no lago de enxofre, no fogo, um monte de Satanás me furando lá e me perturbando eternamente, se eu só pequei 42 anos? Que tipo de justiça é essa? Não seria mais lógico eu pagar 42 anos, vai sofrer, que tenha um inferno, que não existe, mas que tenha, era para me queimar lá 42 anos. Mas vamos dizer que Deus era bem ferrenho, se você vai pagar o dobro, 80. Mas nem assim, Deus não é assim, Deus é misericordioso. Deus não ia criar um lugar desse. E outra, a própria Bíblia diz que Satanás será destruído. Quem é que vai tomar conta do inferno? Pensem nisso. Até o próximo vídeo, pessoal. Deixa o like aí.